Mais um ministro do presidente Michel Temer na mira da Justiça. Nesta quinta-feira, a PF cumpriu o mandado de busca e apreensão no apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Luiz Fux, que apontou veementes indícios de prática dos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa por parte de Blairo Maggi. No pedido, a PGR pontuou situações ilícitas que implicam o ministro da Agricultura. A primeira diz respeito a documentos apreendidos em 2013 na Operação Ararat, que colocam o ministro no centro das investigações sobre crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A PGR também apontou a ação do ministro para que não fosse citado em depoimento do ex-secretário do Mato Grosso, Éder Moraes. A PGR destacou ainda o oferecimento de vantagem indevida para evitar a delação premiada do ex-governador do estado, Silval Barbosa. Situação complicada também, Vera, do ministro da Agricultura e, ao que tudo indica, por enquanto não deve renunciar, que é a pergunta que a gente faz aqui ao nosso ouvinte, mas vai ficando, porque não é a primeira, né? Enfim, é mais um ministro também do Temer. Vai lá. A gente já vai começar com esse assunto, não? Vamos começar pela denúncia, então. Você quer guardar o melhor para o final? Vamos esperar se ela sai, né, ao longo do programa. Se ela sai. Patrick, o que mais me chama a atenção nesse caso envolvendo o ministro Blairo Maggi é o seguinte: ele era um homem já riquíssimo, podre de rico, um dos agroempresários mais poderosos, mais ricos do Brasil. Quando entrou para a política, ele já entrou para a política depois de velho. Então, me admira que alguém que vem de uma família rica, de uma das famílias mais prósperas, que tem uma indústria de soja que domina quase todo o comércio da soja no Brasil, com certeza, quase todo o comércio da soja em Mato Grosso, precise praticar ilegalidades, precise botar a mão na cumbuca depois que entra na política, né? Eu acho que essa é uma desgraça brasileira. Até os ricos, os muito ricos, quando entram num negócio como esse, se deixam levar pela ganância desmedida. Eu fui fazer um perfil do então governador Blairo Maggi logo que ele foi eleito, justamente porque era um empresário de sucesso, um dos principais empresários do agronegócio brasileiro, entrando na política. E aí eu fui, conheci as indústrias dele, viajei com ele para as indústrias, fui ao lado dele, passei um dia inteiro para perfilá-lo para a revista Primeira Leitura, onde eu trabalhava na época. Era um homem já poderosíssimo, o fato dele ser governador era quase um detalhe. Ele era como se ele estivesse fazendo filantropia, largando seus negócios para ir governar o estado. Mas não é a primeira, como você disse. Um dos seus braços direitos nas indústrias, depois virou chefe do DENIT no governo Dilma e meteu a mão, roubou. Depois, agora, ele vira ministro da Agricultura e está de novo envolvido em denúncias. Eu acho isso inacreditável, eu acho isso uma das jabuticabas malignas brasileiras. Carlos Andreasa. Um dos mitos, né? Foi bom a Vera ter falado sobre isso, porque um dos mitos a serem desmontados no Brasil, muito frequente, é esse segundo o qual o homem rico, é bom ter políticos ricos, porque sendo rico não roubaria, né? A gente escuta muito isso, há um clichê, há um senso comum a esse respeito, que não se verifica na prática. Podemos lembrar, por exemplo, o Paulo Maluf, que também entrou na política, já era rico. Mas isso é uma outra história e é uma discussão interessante que a gente pode ter em outro momento. Sobre o caso em tela, né, para usar uma expressão bem cafona, o correto, evidentemente, seria o ministro Blairo Maggi, da Agricultura, abrir mão do mandato, renunciar, entregar formalmente sua demissão. Ele não fará isso. O correto, portanto, não fazendo isso, seria o presidente da República demiti-lo. Isso seria o correto, né? Com tudo o que há. E por que o presidente não faz e não fará isso, né? O presidente Temer, aquele que dizem de quem eu sou funcionário, aliado, puxa-saco, sabe-se lá o quê. Porque o Maggi é investigado, nesse caso, pelo mesmo crime que deve embasar a denúncia contra si, essa que o Janot deve entregar.
obstrução de justiça. Então, olha a saia justa do presidente Temer. Se ele demite o ministro com base numa investigação de obstrução de justiça, ele se coloca, logicamente, numa posição difícil, né? Se ele também pode ser denunciado pelo mesmo motivo. Essa é a principal razão, há outras pelas quais o Temer está quietinho a esse respeito. Né? Porque demitir o Blairo Maggi seria se colocar em suspeição, para além do que já está. Vai lá, Madu. Só tem uma explicação, né, para o ministro Blairo Maggi, como a Vera falou, um mega empresário, o rei da soja, talvez o maior produtor mundial de soja, né, um grande campeão nacional. Só tem uma explicação ele roubar. É falta de educação. A educação, meus amigos, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de berço. Educação é uma coisa que você tem ou não tem, você pode construir. Um dado curioso da upper class, né, das classes superiores brasileiras, é justamente a falta de educação, não só educação formal, de frequentar bancos escolares com vontade, de verdade, né, sem colar, estudando, fazendo mestrado, doutorado, estudando ao longo da vida, né, fazendo da educação um valor. Não é só isso, não. Né? É se interessar pelas coisas do mundo, dar valor, né, às coisas às ciências das humanidades, olhar em volta, né, estudar a conjuntura, formular sobre ela, ser sensível à realidade. Essas são as obrigações de uma elite de verdade, de um país, aliás, de qualquer cidadão. Isso não está ligado a dinheiro, não. Isso está ligado à educação. A educação que pode vir, inclusive, dos pais, de pai e mãe, dos mais humildes, mas que procuram ensinar aos filhos o bom caminho, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é seu e o que não é seu. Isso tenho certeza que esse indivíduo, né, que hoje deveria, se tivesse o mínimo de vergonha na cara, né, e hombridade, pedir demissão, e se o presidente da República também tivesse o mínimo de vergonha na cara e hombridade, deveria demiti-lo, mas não fará, porque ambos são o que são hoje as classes dominantes do Brasil, em sua maioria. É óbvio que existem as exceções de praxe, mas na maioria é isso que nós temos, pessoal. É essa coisa vergonhosa, essa coisa para a qual a educação não é valor. Eles roubam, não é porque são doentes, não. Eles roubam porque não têm educação. Educação para eles não é um valor. Só pegando um gancho no que o Andreasa falou um pouquinho antes, de por que o Temer demite ou não, Temer, por enquanto, está ali, tem um álibi naquela resolução que ele próprio baixou, de que a pessoa, quando denunciada, tem de se afastar provisoriamente e depois que vira réu, aí é demitido. O Blairo Maggi ainda não cumpriu todos os requisitos da delinquência necessários para ser demitido pelo Michel Temer. Ele ainda precisa enfiar mais o pé na jaca para estar apto a ser demitido pelo Temer. Por enquanto, foi pouco.